Quando o Rei Sombra é introduzido na série, não sabemos quase nada sobre ele. E mesmo depois de tantos episódios, ainda tem muitas coisas que a série não contou. De onde ele veio? Por que ele é um vilão? Ele simplesmente é mau e faz tudo isso porque ele gosta? Tem peças faltando nessa quebra-cabeça. Qual a verdadeira origem do Rei Sombra? Ele sempre foi tão cruel assim? Hoje nós finalmente vamos descobrir uma resposta para tudo isso. Então, segura aí e roda a vinheta. Meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Amizade é Mágica. Então, pessoal, hoje nós vamos ver e analisar a primeira edição das HQs Friendship is Magic, que vão contar as histórias de origem de alguns dos maiores inimigos de Equestria. E hoje falaremos sobre a origem do Rei Sombra, como e por que ele escravizou os pôneis de cristal há tanto tempo atrás para ser banido pelas duas irmãs, fazendo todo o Império sumir junto com ele. De onde veio esse desejo dele? Saberemos tudo isso que a série nunca nos contou e mais. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar essa história. Twilight está no Império de Cristal para ajudar a Cadence a abrir a passagem secreta do Rei Sombra de quando ele governava, já que Cadence não sabe essa magia para abri-la. E o motivo pelo qual Cadence chamou a Twilight ali é porque quando o Rei Sombra governava, ele destruiu muitos dos arquivos, livros e anotações, como se ele quisesse que ninguém soubesse o que aconteceu enquanto ele governava e nem antes disso. E Cadence acha que ele teria escrito um diário enquanto escravizava, governava os pôneis de cristal. Chegando no seu escritório, elas acham de cara o diário dele e já começam a ler. Sombra. É a única palavra que consegui lembrar quando eles me encontraram. Um guarda de cristal me disse que fui abandonado no lixo ao norte do Império. Eles perguntaram onde minha família estava, mas eu não consegui responder. Não importa o que eles perguntassem, eu só conseguia dizer uma palavra: Sombra. E foi assim que eu, o rei de todos os monstros, passei a me chamar. Ele foi levado ao orfanato de uma pônei chamada Chestnut Falls. Sombra estava atrasado em relação aos seus colegas e tinha muita dificuldade em falar, mas por sorte ele aprendeu rápido e Chestnut Falls sempre estava disposta a ajudá-lo com o dever. Mas o mal de todo aluno que é inteligente e um pouco diferente dos outros é que se torna difícil fazer amizades, ainda mais quando todos os outros pôneis não dão nenhuma chance para ele e já o consideram esquisito. Mas teve uma pônei que se aproximou e foi gentil com ele, e seu nome era Radiant Hope, uma pôneizinha criativa e que os outros também consideravam esquisita. Então os dois formaram uma dupla de esquisitos, se tornando amigos rapidamente, e eles faziam tudo juntos. Eles inventaram seu próprio idioma, faziam anotações num código secreto que só eles sabiam, e mesmo que os pôneis continuassem rindo dos dois, eles não ligavam, estavam felizes, tendo um ao outro e vivendo no seu próprio mundinho, onde tudo era possível, e eles inventaram muitas brincadeiras que só eles sabiam as regras, mas que às vezes só a Hope sabia. Eles também andaram economizando joias durante aquele ano para comprar todos os milhos de cristal que pudessem comer, e Hope conta que sua lembrança favorita foi quando seus pais a levaram para a mais mágica celebração de toda Equestria, a Feira de Cristal. Sim, exatamente aquela que as Many Six fazem no episódio Império de Cristal da terceira temporada, que serve para restaurar o espírito de amor e união do Império para protegê-lo de todo o mal. A princesa também estará lá e os pôneis se reúnem ao redor do coração de cristal, que brilha com sua magia, algo realmente lindo. E Sombra sente vontade de ver o coração de cristal, e como ele sempre está exposto na base do castelo, eles vão ver agora. E ao avistarem o coração, eles começam a apreciá-lo.
Eu não suspeitava que eu estava conhecendo aquele que se tornaria o meu maior inimigo. Eu estava prestes a ter um dos momentos mais importantes da minha vida. Ao olhar para o coração de cristal, os dois pônezinhos têm visões sobre seus respectivos futuros. Radiant Hope vê a si mesma crescida como uma princesa, talvez até mesmo como a futura princesa do Império de Cristal. Enquanto Hope tem esse vislumbre lindo do seu futuro, Sombra vê o seu também. Assim mesmo como o futuro Rei Sombra, se assustando e esbarrando em quem? Princesa Amori, a atual princesa do Império de Cristal nessa época. Ela diz que o reflexo do coração de cristal possui propriedades mágicas e que pode refletir o que há em seu coração. E pode ser que isso se torne realidade, mas também acreditam que eles têm o poder para controlar seus futuros. Hope conta que se viu como uma princesa e Sombra diz que não viu nada, apenas sua própria sombra. Mesmo assim, Amori lembra que, independente do que ele viu, ele pode mudar isso, mas ele só reafirma sua resposta e Amori acredita nele e acha que eles deveriam ir para casa. Sombra se sentiu péssimo no caminho de volta, não queria ter mentido para a princesa, mas ele não percebeu naquela hora o quão próximo da verdade ele estava. 4 dias se passaram e todos aqueles sentimentos sumiram, pois era o dia da Feira de Cristal e Hope foi acordá-lo fazendo cair da cama e ela tá explodindo de animação, mandando ele se arrumar para saírem logo. Sombra está pensando em todas as coisas legais, incríveis que eles fariam juntos, mas de uma hora para outra, um calafrio estranho tomou conta do seu corpo e ele não conseguia mais se mover. Pior, o médico não sabia o que ele tinha, ninguém sabia. Não tinha absolutamente nada de errado com ele. E ele só foi piorando ao longo do dia, não podendo ver a Feira de Cristal e se sentindo mais fraco do que em toda a sua vida. Depois Hope disse que ficaria tomando conta dele para que a Chestnut Falls conseguisse ver o coração de cristal. E mesmo que ele tentasse ser forte, ele se sentia retalhado. Hope ficou triste por ele não poder ver tudo aquilo e depois das festividades ele conseguiu dormir e Hope depois dele. No outro dia me senti como se nada tivesse acontecido. Hope e eu começamos a fazer planos imediatamente para a Feira de Cristal do ano seguinte. Mas um ano depois aconteceu de novo. E mais uma vez no outro ano. A cada ano nós crescíamos, assim como meu desejo de ver a Feira de Cristal crescia e minha dor crescia mais ainda. Até que... Eu acho interessante que todo ano, no mesmo dia, que é o dia da Feira de Cristal, um dia de festa onde todo mundo celebra o amor, a união, os pôneis e o coração de cristal. E esse bendito fica pra morrer e ninguém suspeita de nada. Sério, isso é no mínimo estranho. Até que em um desses anos de sofrimento do Sombra, os dois já estão adultos e algo acontece. A pele dele começa a rachar e umas sombras começam a sair das rachaduras. E ele estava desesperado, obviamente. Ele pede ajuda para Hope, mas ela não sabia o que fazer, não queria perdê-lo. Ele foi se sentindo de um jeito como nunca se sentiu antes, como se estivesse deixando sua versão fraca para trás. Era uma transformação, era o momento de se tornar o que nasceu para ser, um momento puro de destino, mas não para ele, e sim para Hope, que consegue sua Cute Mark depois de salvá-lo, e sua marca é o símbolo da medicina. Ela corre para dar um abraço no Sombra e ele ficou genuinamente feliz por ela ali naquele momento especial dos dois. Mas depois que ele viu como as pessoas estavam reagindo, ele se tocou. A magia de curar é muito poderosa. E o que acontece quando uma unicórnio começa a se destacar e desenvolve uma magia poderosa? Hope recebeu uma carta com o selo das duas irmãs e ela estava tão animada para mostrá-la para o seu melhor amigo, mas ele já sabia o que tinha escrito nela. As princesas sabiam do potencial de Hope e queriam que ela fosse estudar com elas, ser sua aprendiz para se tornar uma princesa.
Sombra sai correndo antes que ela pudesse dar as boas novas. Ele sabia que Hope se tornaria uma princesa com a ajuda das duas irmãs e acabaria o deixando para trás. E sem ela, ele acabaria desaparecendo como antes. Aquilo iria acontecer, o coração comprovou, nunca pareceu tão real. E se o destino dela está se realizando, o dele o encontraria também. E nesse medo de fugir dele, ele acabou o encontrando. Meu querido Sombra, o que houve? Por que você veio me ver? Seu trabalho já foi concluído? Quem? Você não reconhece sua própria mãe? Sou aquela que te pôs nesse mundo. Eu não entendo. Os guardas de cristal me encontraram aqui. E você nunca se perguntou como chegou aqui? Nunca se perguntou por que você é diferente de todos? Por que você não tem uma dessas estúpidas cute marks como os outros pôneis? Por favor, me diga! A resposta é tão simples, Sombra. Você não é como eles, porque você não é um deles. Você não é uma criatura de cristal reluzente, é o oposto. Uma criatura de sombra e fumaça. Você é o que eles temem, um Umbrum, um pônei das trevas. Eles não têm medo de mim. Ah, mas eles ficarão. Só não conseguem lembrar o porquê. Você deve entender que somos a escuridão que eles lutam para manter longe. Assobramos os seus pesadelos, até que eles criaram uma arma para nos manter distantes. O coração de cristal. É por isso que o coração de cristal me deixa doente, porque ele estava os protegendo de mim. Mas por quê? Eu nunca fiz nada. Ah, mas você vai fazer. Sua magia é muito poderosa, mas ela o torna vulnerável ao coração. Então tivemos que mantê-la selada. Até agora. Agora nós temos uma explicação definitiva do que o Sombra é e de onde ele veio. Ele é um Umbrum, esse mal do qual o coração está protegendo os pôneis. E de repente é como se tudo fizesse sentido para ele, como se tivesse ativado uma parte do seu cérebro. Sabia de tudo agora. Quem ele era, o motivo por ter sofrido antes, sabia o que tinha que fazer e como usar a magia do seu povo. O Cristal Vermelho, ou seja, sua mãe, diz que ele é muito mais poderoso do que pensa e que ele não pode controlar seu poder de primeira. Ele já começa destruindo uns cristais que estavam por ali. Ele nunca tinha entendido a imagem do coração de cristal até agora. Antes ele temia que as trevas fossem o tomar, mas ele era as trevas. Esse era o seu verdadeiro eu. Seu talento era a destruição e as trevas eram a sua marca. Mas ainda assim, ele não sabe o que deve fazer com esses poderes e nem porque ele é o único que os possui. Então sua mãe diz que ele não é o único. Na verdade, existe um exército de Umbrums embaixo do Império. Estavam esperando ele para que fossem libertados, mas antes ele precisa destruir a arma da princesa Amori. Sombra hesita, porque se ele fizer algo com o coração de cristal, vai perder a sua única amiga. Mas ele não tem escolha, senão quando chegar a próxima feira de cristal, ele vai morrer. Então ele vai imediatamente até o coração de cristal. O coração sabia quem ele era e ele estava certo de que a Amori também sabia. E mesmo depois da feira de cristal, o coração ainda luta contra ele. Pelo menos ele sabia que não teria que sofrer na próxima feira de cristal. Sombra já tinha pegado o coração quando Amori apareceu para ajudá-lo, mandando devolver o coração e ficar longe dele. Sombra diz que não precisa da ajuda dela. Ela não faz ideia pelo que ele teve que passar. Então ela pede para que ele conte para ela, para que ele não cometa um erro que não possa reparar depois. E que ele não precisa ser um daqueles monstros. Então ele tem certeza nesse momento que Amori sabia de absolutamente tudo desde o início, ficando revoltado porque ela sabia o que causava aquela dor e nunca falou nada para ele. Na verdade, ela criou a arma para destruí-lo. Disso também conseguimos tirar um pouco da história do Império, mas vamos deixar isso pro final. Mas a Amori não queria destruí-lo. Ela viu potencial nele para ser melhor e ainda vê, mesmo agora. Cabe a ele escolher. E ela acaba sendo cortada, porque Sombra não quer mais ouvi-la falar, lançando um feitiço que a transforma num cristal negro.
E se o seu destino não havia sido selado, como Amor estava dizendo, agora estava. Ele queria que ela tivesse ao menos contado, para ele saber o que estava acontecendo com ele. E eu gostaria muito de ouvir os motivos da Amor para ter mantido esse segredo. Será que ainda vamos descobrir o porquê? Durante toda a vida dele, ele teve medo dos outros, mas agora esse medo sumiu. Ele havia descoberto uma magia maior do que o amor, a do medo, e conseguira derrotar uma princesa. Agora ele usaria esse poder para dominar todos aqueles que foram maus com ele, mostrando a eles o terror que ele viveu durante todos esses anos. Até que Hope aparece lá. Confusa com o que houve, ela corre até a princesa falando que vai usar uma magia de cura para retirá-la dessa. Mas Sombra fala para ela esquecer a princesa, porque finalmente as coisas estão como devem ser. Hope manda ele fugir, porque eles irão atrás dele e tentarão destruí-lo. Ela ainda tentou salvá-lo, mesmo depois disso. Só que não mais. Agora os dois é quem vão destruí-los. Os dois são os mais poderosos e podem dominar como rei e rainha do Império. Hope não entende o que ele quer dizer com isso, então ele lembra de como os pôneis os humilharam e como fizeram ele se sentir. Mas eu acho que isso não acontece mais com a Hope, quer dizer, ela tem uma marca agora, tem um certo reconhecimento com a magia de cura e vai se tornar uma princesa. Mas pra você, Sombra, as coisas realmente nunca melhoraram. É como se ele ainda estivesse preso naqueles dias quando era um potrinho. Agora ele conseguiu se encontrar com seu verdadeiro poder e ela vai se tornar uma princesa. Ele encontrará seu povo e governará esses pôneis com ela ao seu lado. Mas esse castelo é da princesa Amori, eles podem trazê-la de volta e Hope pode ajudá-lo de novo, mas ele não quer a sua ajuda e ainda fala que a Amori não é essa santa que Hope pensava. E como a punição que ela merece, será uma estátua. Sombra pisa no chão e Amori se parte em milhões de pedaços, que Sombra espalha por todo o mundo. Não é nem por Equestria, é pelo mundo. E se um dia existir um louco o suficiente para ir atrás dela, para restaurá-la, Sombra já será forte demais, até mais do que Amori. Radiante Hope cai em lágrimas e sai correndo falando que eles estavam certos sobre ele, o chamando de monstro. Mas ele não é um monstro qualquer, é o rei dos monstros. Quando ele olha para trás, admite que esse foi o seu único erro, pois ainda amava Hope e a deixou partir. Mas ela ainda tinha esperança nele. Hope foi atrás das duas irmãs e contou a história trágica dos dois. As duas partiram para exterminar o monstro e Sombra escravizou os pôneis de cristal para trazer seu exército de Umbruns. Mas ele não teve tempo suficiente. Ele sabia que não seria páreo para as princesas, mas ele não deixaria esses pôneis saírem livres, os fazendo pagar com 1000 anos de sofrimento. E ele preparou algo para Hope também, pois ela o traiu para salvar o seu lar. Então o feitiço para que o Império sumisse junto com ele foi pensado nela. Como será a vitória dela, sabendo que não terá um lar para voltar? E o diário acaba aqui. Foram as últimas coisas que ele escreveu antes de ser banido. Twilight pergunta se devem levar o diário para a biblioteca, mas Candice acha que não é certo tirá-lo daqui. E esse lugar a dar arrepios. E as duas concordam que precisam de ar. Twilight diz que ficou com pena dele. A única coisa que ele queria era ver a feira de cristal, mas nunca pôde. Mas Candice não pensa desse jeito. Ele fez todos os pôneis se ajoelharem. Elas ouvem aquele barulho estranho de novo e assumem que é porque o castelo é velho. E mesmo que pareça que ele está as observando, ele foi destruído para sempre. Bom, isso é o que elas pensam, né? Já que na série ele volta na 9ª temporada e nas HQs... vamos dizer que a história dele ainda tá longe de chegar ao fim.
Então chegamos ao fim da edição de origem do Rei Sombra. Essa é uma HQ que eu gosto demais, porque finalmente tivemos um esclarecimento de onde o Rei Sombra veio e o que ele é, porque ele é um vilão, afinal das contas, né? A pessoa simplesmente nasce má. Bom, nesse caso sim, né? Já que ele foi criado pra ser, né, essa força aí do mal que vai atacar o Império. Mas como a princesa Amori disse, talvez ele pudesse escolher o seu futuro. Bom, talvez a gente descubra isso mais pra frente, na história dele. Eu particularmente gosto bastante da Radiant Hope e eles poderiam ter tido um futuro muito bom. Vai que ainda acontece, né? Enfim, interessante pensar sobre a princesa Amori, que parece ter sido a primeira princesa do Império de Cristal, até porque foi ela que criou o Coração de Cristal para proteger os pôneis desses monstros, os Umbrums. Bom, ainda temos muito para explorar no mundo dos quadrinhos de My Little Pony. Vamos encontrando respostas para essas coisinhas. E se você gostou dessa história e desse vídeo, deixa o like para apoiar meu trabalho. E se você quer que eu continue trazendo essas histórias incríveis de MLP, se inscreve no canal para você se tornar um novo membro equestre e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo maravilhoso desse canal, inclusive de HQ, porque vamos voltar com todos os vídeos de HQ. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou familiar seu e me siga no Instagram para ver os meus desenhos de pôneis. E como eu sempre digo, a amizade é mágica. Tchau!